Na Argentina, peritos não encontraram pólvora na mão do promotor Alberto Nisman, que teria se matado no domingo. O promotor investigava o atentado contra a Associação Israelita ocorrida há 21 anos e acusava a Cristina Kirchner de acobertar os autores do ataque. Milhares de pessoas foram às ruas na Argentina em protesto contra a morte de Alberto Nisman. Na capital Buenos Aires, manifestantes lotaram a Praça de Maio em frente à Casa Rosada. Muitos seguravam placas com a frase "Eu sou Nisman" e pediam justiça. Os primeiros resultados indicam que Nisman foi morto por um único tiro, disparado pela arma calibre 22, encontrada ao lado de seu corpo no domingo. A perícia não encontrou vestígios de pólvora na mão do promotor e não descarta a hipótese de suicídio induzido quando a vítima recebe ajuda para se matar. A dúvida da família sobre a tese de suicídio leva em conta uma lista de compras deixada pelo promotor à empregada. Ontem, ele iria apresentar no Congresso o resultado final das investigações do atentado a um centro judaico em Buenos Aires, ocorrido em 1994. 85 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Com uma imensa solidariedade. A presidente Cristina Kirchner e mais 3 aliados foram acusados pelo promotor de acobertamento de 7 iranianos e 1 libanês, acusados pelas explosões. Tudo, segundo a denúncia, para não atrapalhar um acordo comercial de troca de grãos por petróleo iraniano fechado em 2011. Hoje, a presidente voltou a comentar no Facebook a morte do promotor. Em sua página oficial, ela disse que as denúncias de Nisman contra ela buscavam desviar, mentir, encobrir e confundir. Pondé, aqui pelo Twitter, o Mauro Vieira Sena, por qual motivo ele se mataria? Olha, veja, tudo que a gente pode dizer numa coisa como essa nesse momento é uma opinião. A gente não sabe a investigação para onde vai. Por outro lado, digamos, os órgãos oficiais da investigação na Argentina, é sabido culturalmente, até no cinema isso daí, que pode haver todo tipo de corrupção, pode haver todo tipo de... Por exemplo, alguém diz, mas por que iriam matar ele se outro assume o lugar? Esse outro poderia assumir o lugar com medo de ser morto também. Esse outro podia assumir o lugar pago para não tocar a coisa. Até parece que essas coisas não existem. Então, assim, eu acho muito pouco provável que um homem como esse, que está há muitos anos, 10 anos no mínimo, perseguindo esse assunto, quando ele chega na hora, ele se mata. Quer dizer, qualquer filme americano de Hollywood inventa essa história. Quer dizer, um sujeito nessa posição, acho muito pouco provável. Levando-se em conta também o cenário argentino, onde, no caso, a sociedade israelita, na Argentina, os conflitos entre comunidade judaica e comunidades muçulmanas e os interesses e as parcerias entre o governo argentino e governos como o iraniano, a possibilidade de haver algum tipo de coisa que ele acusava, existe. Agora, ele ia tentar provar, né? Na hora que ele ia trazer isso a público, morreu. Então, eu acho, porque a gente não sabe, né? Mas eu tenho a impressão, por esses dados, por essas questões, eu acho muito provável que é um absurdo a ideia dele ter se matado. É meio querer chamar a gente de bobo, né? Naline, você acha que uma morte dessa pode calar, porque praticamente é calar a promotoria? Não, às vezes ela pode gerar uma reação contrária. O Ministério Público é uma instituição poderosa. Todos os países que têm Ministério Público independente, como é o caso do Brasil, Argentina, o Ministério Público tem um grande protagonismo. Então, diante de uma ocorrência dessa, um mistério, não é? Talvez a reação seja contrária. Venha um promotor ainda mais forte, estimulado pelo espírito de corpo que é próprio de cada instituição, para que ele assuma com mais força ainda. Porque ele terá agora ao lado toda a opinião pública, não é? Isso chamou atenção. Veja que as pessoas ali não estão acreditando nesse suicídio. É surpreendente, né, Pondé? Que alguém que tenha experiência, que tenha garra, que tenha sido corajoso para romper com o poder e investigar a fundo, que pratica o suicídio. Não é? Inclusive, pode, outra possibilidade, só estou levantando possibilidades. Pode ser, inclusive, que não tenha sido ninguém ligado ao governo argentino, né, que tenha matado ele. Pode ter sido, inclusive, um terrorista, certo? Porque foi um ato terrorista, certo?
perpetrado por terroristas e pode ter sido, inclusive, um terrorista que tenha matado ele. Quer dizer, o mundo está começando a descobrir que existe o terrorismo. É isso que o Emilson Nunes Costa fala, que não podemos também descartar a ação do serviço secreto do Irã nesse possível assassinato. Agora, aqui no Twitter e no Facebook, as pessoas realmente, e no WhatsApp, aqui o Rogério Batista, por exemplo, todo mundo acredita em queima de arquivo e não em suicídio.